Então o jogo tá numa evolução, tá bem bacana. Já aproveita aí, deixa o seu like no vídeo. Olha isso, gente, olha isso. Esse monstro aqui conseguindo lidar muito mais fácil. Então deixa o seu like no vídeo, não esqueça, clique no gostei, inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engiléo ou Leonardo, me chamam aqui das 3 maneiras. E ativa o sininho, hein? Você que está inscrito no canal, verifica o sininho se está ativo, senão você não vai ficar sabendo dos próximos vídeos, vai perder muita coisa legal, daqui a pouco você se perde até do canal. Então você sabe usar a borda. Onde estávamos? Estou ouvindo. Você pode ter perguntas, mas eu tenho alguns motivos para não responder. No xadrez, a primeira jogada é sempre do jogador que estiver com as peças brancas. Oswald sempre joga com as pretas. Ele quer que o oponente tenha a vantagem no primeiro movimento para poder reagir e revidar. Nessa partida em particular, ele tem uma vantagem, tem 2 bispos que ocupam a casa branca. E, obviamente, você não pode. Então, ele está roubando. Então, eu tenho que dar uma monitorada aqui nas coisas, relíquias de família. Olha que legal, armas antigas, bem legais. E, como de costume, vídeo novo, traje novo, um traje que eu ainda não tinha mostrado para vocês, com essa coloração preto e laranja, que eu achei que combinou, achei que ficou bem legal com a Batgirl. Livros acadêmicos aqui, um estudioso pinguim, enciclopédias e outros livros acadêmicos. Tem ali uma edição original do Hemisfério Sul, olha que chique, bacana. Deixa eu continuar. Eu tinha visto todas essas coisas aqui, mas só olhado, só registrado. Não tinha analisado. Guarda-chuva falso. Ele tem essa tara com guarda-chuva por causa do avó dele que contraiu pneumonia numa chuva. Então o Pinguim talvez use sempre o guarda-chuva por causa disso. E aí ele se inspirou nos guarda-chuvas utilizados pela KGB. KGB era a polícia especial, vamos chamar assim. Era a polícia especial da Rússia. E os caras, eles eram especialistas em matar gente. E matavam pessoas, inclusive, em outros países. Mataram jornalistas, por exemplo, em outros países. Teve um jornalista que foi o cara que conseguiu entrar na Ucrânia na década de 1930 e viu o Holodomor que estava acontecendo na Ucrânia, promovido pelo comunismo / socialismo. E esse cara publicou o que estava acontecendo, que os caras mataram muito mais ucranianos do que, por exemplo, Hitler matou de judeus. E aí o cara publicou isso, esse jornalista publicou isso, ele foi assassinado, não se sabe por quem, mas a gente já imagina da onde que veio a ordem, né? A gente já imagina. Lembrando que o comunismo, ele foi implementado, né? O comunismo, na verdade, é utópico, sempre se fala, se tentar, vamos alcançar o socialismo, ou sei lá, o progressismo, ou tem maluco que fala em socialismo e liberdade aqui no Brasil. O dispositivo de escuta, aqui você encontrar 3 dispositivos de escuta. Então, sempre você tem essa meta, nós vamos alcançar tal coisa, mas nunca se alcança porque é impossível, e sempre se começa e se termina muito mal. No caso, quando se começou com esse socialismo, comunismo, chama que fizeram na Rússia, já começou inclusive com assassinatos de mulheres e crianças, porque quando tiraram do poder o último czar da Rússia, eu esqueci o nome dele, o último czar da Rússia, como que ele chamava? Esqueci, era Nicolai II, acho que era Nicolai II, se eu não me engano, mas uma escuta aqui. O próprio Stalin deu a ordem, veio do próprio Stalin, a ordem de matar o czar, tá, que
quer tirar o cara do poder, não tinha que matar. Mas tudo bem, vai, matou o Kizar porque achou que ele causou vários problemas. E realmente o Kizar causou vários problemas, mas o que eu conheço da história do que eu estudei, eu nem acho que o Nicolai II, o Nico II, era um cara ruim. Eu acho que ele era burro, ele era muito burro, era um cara meio burro. Mas aí você pegar, matar as crianças, meninas, meninos, matar as crianças, filhas do cara, aí já é absurdamente demais, né? Mas já começou assim. Bom, Stalin foi bem pior do que o Hitler, né? Quem estudar a história dele vai ver. Hitler era burro também, Hitler era louco, burro e drogado. Hitler ele viveu drogado por muito tempo. Seu médico drogava sem Hitler ter plena consciência disso. Então Hitler não era um cara inteligente, era um cara burro, era um cara louco, era um cara drogado. Stalin era mau, Stalin era um cara mau, ele era um demônio em pessoa. Era uma figura nojenta que deve se repudiar. E aqui tem políticos no Brasil que fazem homenagem para esses caras. Mas tem muita gente pra gente repudiar também, tem muita gente má na política. E falando em bem ou mal, independente do Pinguim ser um vilão, ser um cara do mal, ele tem um ótimo gosto para obras de arte, né? Tem muita coisa legal. O cara é muito rico, o cara que veio também de família rica. O Oswald, ele veio de família rica. Gente, onde é que tá essa última escuta que eu não acho em lugar nenhum? Vou ficar procurando aqui a escuta. Eu só não troquei dessa vez de personagem, eu tenho trocado de personagem a cada vídeo, só não troquei a Black Girl do meu vídeo passado para esse vídeo, porque eu não voltei para o campanário. Então você, para trocar de personagem, você pode até trocar de traje sem ir ao campanário, que foi o que eu fiz. Troquei de traje do meu vídeo passado para esse vídeo. Mas para trocar de personagem, até onde eu sei, você precisa voltar para o campanário, e lá você tem os trajes dos 4 guerreiros, cavaleiros de Gotham, os Gotham Knights, e aí você seleciona lá o que você quiser. Então tem vários personagens, são 4 protagonistas, são vários trajes, o jogo tá bem legal. Eu particularmente estou gostando bastante do jogo. Gente, não é possível, os caras não iam colocar na lareira ali, que ia fritar, né? Se colocar o microfone ali na lareira, não ia dar muito certo. Entre as bebidas, acho também não, porque ele mexeria muito aqui, não? As bebidas, copos e tal, seria algo, um lugar, se eu fosse colocar um lugar que ele nunca mexeria. Então um vaso, por exemplo, ou na luminária. Uma boa iluminação é importante, ainda mais na minha idade. A vista anda cansada. Shots. É uma feta. Sabe o que eu não entendo? Como você teve que cumprir pena enquanto seus amigos ricos escaparam? Eles foram ajudados. Eu não. Quem você irritou? Mas deles ninguém fala. Não há sequer menção. A corte das corujas não existe. O Powers Club. Sim. Onde os super ricos vão se divertir. Vale a pena dar uma olhada. Eu prefiro ficar longe daqui, ninho de cobras. Mas não se incomoda, Silvio. Eu perdi anos de minha vida em banquete. Faz o que você faça de melhor. Só não fala que eu te ajudei. Campanário, ouviu tudo isso? O Pinguim parecia interessado demais em cooperar. Acha que ele tá tramando algo? Eu não ficaria surpresa, mas ele parecia bem convencido da existência da corte das corujas. Beleza, vou investigar a corte enquanto você trabalha. Combinado. A gente se fala. Lista de expulsões. Eu já tinha visto essa lista aqui.
já tinha mostrado pra vocês que o Bruce Wayne é o cara que tá no topo da lista de expulsões aqui do Clube Iceberg. É o cara que veio aqui também, na verdade, pra arrumar encrenca. Opa! 2.500 pontos! Isso aí eu fiz. Sabe como é? Eu fico preocupado. O Alfred tem saído bastante. Vai ver que tá combatendo o crime sozinho. Não tem graça. Ele disse que ia passear e encontrar o Jacob Kane. A essa hora. Ele conhece Gotham, né? Alfred é corajoso, mas ele vai ficar melhor sabendo que ele tá bem. Tranquilo. Isso tudo bem. E agora vamos atrás do encontro do Alfred com o Jacob Kane. O Jacob Kane foi o cara que falou no funeral do Bruce Wayne. Era pra eu ter falado dele, acabei não falando. Ele é tio do Bruce Wayne, tio do Batman. É irmão da Martha, da mãe do Batman. E ele tem um relacionamento complicado com o Batman, tinha, porque o Batman aqui morreu. Por quê? Nas histórias em quadrinhos, não sei como é que ele vai estar aqui, mas é normal ele aparecer nas histórias em quadrinhos como um militar. E ele tem o mesmo objetivo do Batman. Ele quer livrar Gotham do crime, basicamente isso. Só que o Jacob Kane, ele não acredita em resolver os problemas com esses Vingadores. Eles não chamam de Vingadores, tem outro nome que eles usam aqui. Oh meu Deus, como é que eles chamam aqui? Um vigilante, ele não acredita em vigilantes. Então ele é contra, ele quer, os dois querem a mesma coisa. O Jacob Kane nos quadrinhos, tá? Pelo menos os que eu li. Os dois querem a mesma coisa, eles querem livrar Gotham do crime. Só que, na cabeça do Jacob Kane, os Vingadores não estão ajudando, eles estão atrapalhando. Então tem essa treta com o Batman, porque eles querem as mesmas coisas, só que por meios diferentes. O que esse idiota tem que entender do Jacob Kane é que é o seguinte: ninguém está em casa, num mundo maravilhoso e feliz, morando na Noruega, com o IDH, que é o número 1 do mundo, e falar, eu vou virar um vigilante. Ele vira um vigilante justamente porque o Estado está falhando. Por que as pessoas comemoram quando um bandido é baleado na rua no Brasil? Porque é a única justiça que se vê no Brasil, não se vê outra. A única justiça é essa. Então os Vingadores encontram um espaço que foi prometido ser ocupado pelo Estado, não foi ocupado pelo Estado. Coronel Kane. Sargento Pedroso. Desculpe eu ter adiado tanto o nosso encontro. O trabalho nunca acaba nessa cidade. Sei bem como é. A papelada dos amores do Bruce não acaba. Ainda não acredito. Enterrar Bruce foi a coisa mais difícil que já fiz. Lembra do que eu falei depois da Martha e do Tony? Falou que a vida importa quando a morte importa. E que os filhos só são valorizados depois que se vão. Eu sei o que será a Fundação Wayne sem Bruce. Creio que o Mestre Gleason tem ajudado na sua adaptação. Bem, sim. O primeiro investidor do Dick ligou outro dia. Uma grata surpresa. Todo dia Vocês fugiram do asilo, seus coroas? É perigoso andar aqui à noite. Todo dia eu descubro novos motivos de orgulho. Façam tudo, eu acabo com vocês. Quer saber? Deixa pra lá. Viu a cara dele? O vagabundo não
Vai, entra. Vamos beber e botar o papo em dia. Não precisa repetir. Só não podemos ter. Não quero que fiquem preocupados. Ok, Campanar. Achou alguma coisa sobre a corte? A lenda da corte das corujas é da época da formação de Gotham. Segundo o poema, trata-se de uma sociedade secreta que controla a cidade inteira a partir das sombras. Não lembro de ler sobre eles na infância. Mas por que o Pinguim nos mandaria atrás de uma fábula? Se a corte existir, por poderosa como diz que é, podem até estar por trás de todas as solturas de prisioneiros de Blackgate. E seja lá quem forem, estão conseguindo sair impunes há séculos. Entendi. Vamos torcer para que a visita ao Powers Club dê em algo. A Corte das Corujas. E eu deixei pra trás coisas aqui da Arlequina também, que eu preciso cumprir. Como eu falei pra vocês, múltiplos objetivos, até nisso o jogo ele é bem menos linear do que a série Arkham. Então você tem um monte de objetivos, você vai pra cá, você vai pra lá, você faz o que você quiser, você que escolhe. Bom, vamos continuar aqui com a Batgirl, Bárbara Gordon. Eu estava comentando com vocês no vídeo passado que a Bárbara Gordon, ela é a segunda Batgirl. A primeira Batgirl foi a Bat Kane, então apareceu ali a Cat Kane como Batwoman e a Bat Kane, Cat Kane como Batwoman e a Bat Kane como Batgirl. Não deu muito certo, elas duraram pouco. A Bárbara Gordon depois aparece como Batgirl na série televisiva do Batman, do Adam West. Era o Batman e o Robin, era o Adam West, o ator que fazia o Batman. O Adam West morreu, inclusive, faz até relativamente pouco tempo, em 2017, infelizmente. O Adam West, ele faleceu. E aí, apareceu ali a Batgirl. A Batgirl fez um absurdo de sucesso. Na série televisiva, a Batgirl fez um absurdo de sucesso. Na série televisiva de 1966. E aí é por isso que em 1967, essa Batgirl, a Bárbara Gordon, ela estreia nos quadrinhos. Só que sabe quando você sente... Porque o que acontece, gente? Eu leio quadrinhos há muitos anos. E quando eu comecei a ler, quando eu era criança, na década de 80, eu comecei a ler quadrinhos no final da década de 80, quadrinhos da DC e da Marvel não faziam muito sucesso no Brasil. Era difícil você ir num lugar, muito difícil. Era uma coisa muito de nicho. Nem o nerd era uma coisa popular no Brasil. Você não tinha nerd. A gente nem se identifica. Hoje também popularizou demais. Hoje qualquer um que joga Candy Crush, ele acha que é nerd. Quem que era o nerd? Nerd era um cara que ele gostava de estudar, ele gostava de ciências, por exemplo, coisas que também não tinham muito espaço assim no Brasil. Então gostava de estudar. Poucas pessoas tinham aqueles mesmos gostos. E por gostar de estudar, era normal ele gostar de quadrinhos que traziam também muitos assuntos relacionados com ciências, etc. E, no geral, você não via outras pessoas que tinham os mesmos gostos que você. Então não era algo muito popular. O que era popular no Brasil? Na década de 80, por exemplo, em termos de quadrinhos. Claro que sempre se vendeu quadrinhos, aqui há anos se vendeu quadrinhos no Brasil, quadrinhos de heróis. Na época do meu pai já faleceu há uns 15 anos, na época do meu pai lia um quadrinho chamado Tex, que era de cowboys e índios. Então eram outros, entre aspas, heróis. O que meu pai lia é isso, era Tex, era o quadrinho da época dele. Campanar, tô aqui fora dos laboratórios Stark. O prédio tá trancado. Acho que tá em manutenção. Vai ver, foi assim que entraram aí. Ainda deve ter alguma abertura. Licença, obrigada. Campanar, entrei nos laboratórios Stark. Eu aviso que me encontrar. Parece que os cientistas estão em perigo. Minha primeira vez nos laboratórios Stark.
Então, voltando à história em quadrinhos, o que era popular, por exemplo, na década de 80 no Brasil, que você achava muito, por exemplo, em bancas de jornais e tal, era a Turma da Mônica. Turma da Mônica era um sucesso absurdo, absoluto aqui no Brasil. Turma da Mônica, se achava um pouquinho de DuckTales, Tio Patinhas, também se vendia um pouco, mas DC e Marvel era mais raro, não que não tinha, mas era muito mais raro você encontrar alguém que lia esses quadrinhos. Eu não tinha um amigo que lia esses quadrinhos quando eu era criança. E por causa do, por exemplo, do universo cinematográfico da Marvel, o pessoal conheceu a Marvel e parece que o pessoal descobriu um pote de ouro. Então tinha um pote de ouro que sempre teve lá e as pessoas descobriram. E não era assim, tá? Porque a Marvel antigamente ela não era grande coisa. Sempre critiquei os traços da Marvel. O Homem de Ferro era muito mal feito o desenho, era horrível. O Homem de Ferro era horrível, era ridículo. O Hulk era mal feito também. Eu gostava um pouquinho do Thor, o Thor era razoável. Homem-Aranha acho que sempre foi um dos destaques da Marvel. Mas Homem de Ferro, os traços eram muito ruins da Marvel, eram pobres. E você tinha histórias também que não eram grande coisa assim, né? E aí, foi se testando muitas coisas. Eu estou falando tudo isso para chegar na história da estreia da Bárbara Gordon nos quadrinhos em 1967, que me deu a impressão de que ela meio foi forçada nos quadrinhos. A Bárbara Gordon fez um sucesso absurdo na série de TV, um sucesso absurdo, e parece que meio forçaram, ela tem que estar nos quadrinhos. Só que dá a impressão de que os roteiristas não queriam a Bárbara Gordon. É uma impressão que eu tenho, tá? Eu nunca vi entrevista dos roteiristas falando sobre isso e eu acho que eles não iam contar isso aí. Mas isso acontece, às vezes você tem uma briga dos roteiristas com o público. Isso acontece, os roteiristas querem uma coisa, mas o público não quer. Isso aconteceu com o Dragon Ball, no mangá aconteceu com o Dragon Ball. O Akira Toriyama, ele não queria que o Goku fosse sempre o protagonista. Em certo momento, ele queria que o protagonista fosse o Gohan. Por isso que ele matou o Goku. Ele mata o Goku e o novo protagonista vai ser o Gohan. Mas não tem como você tirar o Goku ali. Então tem toda uma reviravolta. Você acha que lá no começo, em Dragon Ball Z, né, lógico que você tem o Dragon Ball Z, o segundo Dragon Ball, mas mesmo em Dragon Ball Z, ou lá no começo, Dragon Ball criança, que aí não faz sentido, mas vamos falar de Dragon Ball Z. Você acha que o próprio Akira Toriyama achou que o Vegeta ia ser esse herói? Tem muita gente que gosta mais do Vegeta do que do Goku hoje. Você acha que o Akira Toriyama pensou nisso? Só que a história vai ganhando vida sozinha, o público também vai gostando de coisas, e aí você tem que mudar suas histórias. E me dá a impressão que aconteceu isso com a Bárbara Gordon. Me dá a impressão que os roteiristas estavam com má vontade, não queriam ela nos quadrinhos. Tenho essa impressão. Lutas íntimas. Agora sim. Olha aí as verdurinhas. Elas respiram, servidores. Estamos copiando muitos dados para subir a receita. E tem uma torre criogênica ali. Eu preciso lidar com aquela torre criogênica, que ela é muito poderosa. Está escrito ali que ela causa muito dano. Eu gosto muito de dano, mas nos outros. Quando o dano é em mim, eu já não gosto muito não. Ainda mais dano criogênico, mesmo quando é munição aqui, bala, quando a gente fala comumente bala, eu passei no médico e ele falou que eu sou alérgico à munição de chumbo, então se eu puder não tomar tiro, é melhor. Então, gente, a Bárbara Gordon estreia nos quadrinhos em 1967, em 1969, só 2 anos depois que ela começa a ter participação mais regular, ela começa a aparecer mais vezes, em histórias até meio curtas e revezando com o Robin. Então tem hora que é Batman e Robin, tem hora que é Batman e Batgirl, vai revezando os dois. É uma coisa que a gente... Eu até entendo, gente, como eu falei, eu nunca vi uma entrevista dos roteiristas, dos criadores, falando que eles não queriam a Batgirl. Nunca vi. Mas eu até entendo os caras, porque é o seguinte, o Batman, pra mim, ele funciona de 2 maneiras. Ou é o Batman com a Batfamília, aí eu acho muito legal. Do jeito que a gente tem aqui. Então tudo bem, o Batman morreu, mas se não tivesse morrido ia ser muito legal. Né? Então você tem o Batman, a Batgirl, o Robin, o Asa Noturna, o Capuz Vermelho. Acho muito legal. Acho isso sensacional. Ou o Batman sozinho. Tá? Porque o Batman, ele tem muito aquele negócio de lobo solitário. Ele não quer a ajuda dos outros. Ele quer trabalhar sozinho. Ele funciona muito bem assim. Batman com um parceiro só, sei lá, hoje já
Aconteceu muito tempo isso, mas hoje já não me desce tão bem esse Batman com um parceiro só. Por quê? Porque o Batman é humano, sem poderes, como os demais são humanos e sem poderes. Então, para eles fazerem uma grande diferença, uma diferença significativa, ou é o Batman sozinho, que ele é o gênio, ele é o Batman, e aí ele vai fazer uma diferença significativa, ou se é para pôr mais alguém, é mais uma galera. Porque mais um só, junto com o Batman, que é o gênio que é igual você contratar mais um estagiário pro Albert Einstein. Não vai fazer muita diferença, que é o Albert Einstein, entendeu? Então, ou eu boto uma galera para trabalhar pro Albert Einstein, aí sim, cada um vai fazer uma coisa e vai ajudar e tal, e o Einstein fica ali no comando também, trabalha também, pensa, o cara é um gênio, né? Ou você bota uma galera, ou deixa ele sozinho. Um estagiário só pro Albert Einstein não vai fazer diferença. Isso, claro, é minha opinião. Uma galera aqui que eu preciso lidar com esses caras, tem um bônus se eu conseguir agir furtivamente. Vamos ver se vai dar certo para eu agir furtivamente. Então, em 1969, quando começam as postagens mais regulares com a Bárbara Gordon, ela ainda reveza com o Robin. Então tem hora que é Batman e Robin, tem hora que é Batman e Batgirl, ela meio que está ali também porque ela fez muito sucesso na série televisiva. 1969 já tinha acabado a série televisiva Batman e Robin, já tinha acabado, acho que ela foi até 1968. Começa a fazer sucesso a Bárbara Gordon, ela começa a aparecer mais, não porque os roteiristas queriam, mas porque o público gostou muito, o público pedia pela Batgirl, pedia pela Bárbara Gordon. Tanto que ela começa a aparecer em várias outras revistas. Ela aparece na Liga da Justiça da América, ela aparece no World's Finest Comics, ela aparece no The Brave and the Bold, que também fez sucesso aqui no Brasil, no Adventure Comics, no Superman, ela aparece como Superman. A Batgirl, ou Bárbara Gordon, ela acaba se destacando tanto que ela aparece, ela divide historinhas com o Superman. Ela acaba dividindo historinhas ali com o Superman. Depois dão uma focada na história dela, na década de 70 ela revela pro pai, eu não consegui pegar sem chamar atenção, ainda estou agindo furtivamente. Na década de 70 ela revela a identidade secreta pro James Gordon, mas o James Gordon já sabia, o cara é um detetive também, ele sabia, fingiu que não sabia, mas ele sabia da identidade da filha. O Sr. Flynn tá aqui. Pelo jeito, foi ele que contratou os recrutadores. Com o Sr. Flynn envolvido, é bom a gente se preparar para o tema. Ó, isso é um probleminha no jogo que não deveria acontecer. Eu não consigo pegar esse inimigo daqui. Eu tenho que descer. E aí esse movimento de descer não tem um botão para eu descer, eu tenho que pular. Então tinha que ter um botãozinho ali, não é nem um botão, era ação. Ah, eu tô ali atrás do cara, mesmo que eu tô empoleirado, tinha que funcionar o botão de ação para eu atacar ali. Como funciona quando você está pendurado. Quando você está pendurado por debaixo do cara, você consegue. Você tem a ação de atacar ele. Mas quando você está empoleirado ali, mesmo que você está atrás do cara, você não tem esse botão de ação. Então isso é uma coisa que eu espero até que eles arrumem isso aí no jogo. Lembrando que eu estou gravando aqui bem próximo da data de lançamento do jogo, então deve ter muita atualização aí para sair sobre o jogo. Bom, gente, mesmo com esse sucesso todo que a Batgirl teve nos quadrinhos, me dá, como eu falei, a impressão de que queriam tirar a Batgirl, que queriam, e várias tentativas aconteceram, eu vou explicando para vocês no decorrer da série. Mas, por exemplo, teve certo momento, depois que a Batgirl até revela a sua identidade para o pai, tem um certo momento que a Bárbara Gordon ela começa a fazer parte do governo dos Estados Unidos. Não é nenhuma novidade, o Superman já fez parte do governo dos Estados Unidos de certa forma. Então tem um certo momento que a Bárbara Gordon ela até se muda para Washington, ela sai de Gotham City, ela muda para Washington, que é a capital dos Estados Unidos da América e sede do governo federal norte-americano. Até fizeram uma história que se chamava Batgirl's Last Case, o último caso da Batgirl. Então você vê que o pessoal, né, não sei porquê, vendo as histórias, como eu falei, nunca vi ninguém que falasse isso, e eu acho que ninguém nunca iria assumir isso, nenhum dos escritores.
mas sempre me deu a impressão de que, como você percebe que tentaram tirar o Goku para que o Gohan fosse o protagonista, por algum motivo tentaram tirar a Batgirl. E aí fizeram até esse quadrinho do último caso da Batgirl, que seria realmente o último caso, porque ela ia trabalhar com o governo e tal. O Sr. Frio veio por aqui, com certeza. Pelo menos ele deixou um rastro bem válido. Tem criogel pra todo lado. O traje deve estar vazando. Aí, Ned, sacações sem fim. Apresentando Mirapongo e o maravilhoso Papa. Com esses drones vai começar uma nova geração de drone a controle remoto. No caso do Sr. Frio, a pista a espiar é bom sinal. Agora é só. É verdade, nesse caso aqui a pista esfriar é bom sinal. Vocês viram que apareceu aí agora um inimigo novo que vai utilizar o drone. Isso é uma característica desse jogo. A gente tem alguns inimigos que são categorias de inimigos que nós temos aqui. Então você tem um inimigo normal, padrão, você tem um inimigo aí agora com drone, você tem um inimigo tipo tanque, aquela mulher grandona e tal. E você vai encontrar várias vezes esse mesmo inimigo. Por exemplo, aquela mulher grandona que a gente já encontrou várias vezes ela. E ela vai estar com um traje diferente dependendo de com quem ela esteja associada. Então nós estamos encontrando aqui o terceiro grande vilão do jogo. Primeiro a Arlequina, depois o Pinguim, agora o Sr. Frio. Então quando o inimigo está associado ao Sr. Frio, ele vai usar o traje associado ao Sr. Frio e ele vai ter poderes, como o poder desse cara aí que me atacou com um soco de gelo. Ele vai ter poderes elementares associados ao Sr. Frio. Então nós temos nesse jogo habilidades elementares, habilidade de gelo, de fogo, de eletricidade, por exemplo. Então as habilidades elementares estão aqui no jogo. E você vai ter habilidades relacionadas com o vilão para o qual, o grande vilão para o qual esses bandidinhos, como diria lá, esqueci o nome do cara que fala isso, esses bandidinhos que trabalham aqui pro grande vilão. Mas beleza, bom gente, só para terminar essa história, esse quadrinho, essa revista em quadrinho que saiu, que era o último caso da Batgirl, realmente era para ser o último caso, acabar com a Batgirl, mas aí não deu muito certo, o pessoal gostava da Batgirl, ela volta depois da série do Superman, ela volta a participar depois da série do Superman, ela aparece, ela retorna em outras aventuras, Adventure Comics, Superman Family, a família do Superman, ela aparece também. Ela volta a ter destaque na família Batman também, começa a trabalhar como parceiro do Dick Grayson. Depois, quando você tem a crise das infinitas terras, aí mudam, tem um reboot, que eles mudam a história da Bárbara Gordon, e aí ela vira sobrinha do Jim Gordon, mas aí que o Jim Gordon adota ela também. Então ela é sobrinha e é filha, a pessoa nunca sabe se é filha ou se é sobrinha, vamos fazer ser as duas coisas, então. Inclusive, teve uma versão lá, um quadrinho, que eles contam uma origem secreta da Batgirl. Então estava uma confusão, mesmo com o reboot da Crise das Infinitas Terras, estava uma confusão absurda, né? E a DC aí resolve fazer um lançamento, olha só isso só no final da década de 1980, tá? A Batgirl já estava aí fazia muito tempo, apareceu na série televisiva em 1966 e nos quadrinhos em 1967. A DC só fez o lançamento oficial da Batgirl em 1988, que era um volume único, era uma revista que era uma única edição, que era o Batgirl Special 1, volume 1. Era uma edição especial da Batgirl que era só um volume, o volume 1. Esse foi o lançamento oficial da Batgirl nos quadrinhos. Então meio que ela estava lá, a gente percebe isso durante praticamente 2 décadas, durante até mais do que 2 décadas, dá a impressão que a Batgirl estava lá, eita nós,
tinha a menor chance contra o traje do Sr. Frio. Que foi isso? Agora é achar o Sr. Frio. O senhor Fuller estava acima da sua posição, Aguilar. Só lembra de pegar tudo ligado ao recurso dele, sim, uma rapadura. Claro! A gente tá bem pra uma placa de... Você já era. Mas isso é uma prova, não uma prova de astrofísica. E olha que eu não sei engenharia aeroespacial. É, se formou raspando. Então para de otário e deixa trabalhar. Ai, olha o que eu fui. Laboratório de pesquisa em energia. Nenhum cientista. Eu sabia que um dos protegidos dele apareceria. Desiste, Sr. Frio. Seus capangas não vão nem sentir o cheiro daquela liga de perlanã. O que meus oficiais certos me diz respeito. Eu consegui o que queria. Então pra que tudo isso? Pra que matar toda essa gente de uma vez só? Meu tempo é preciso. Não vou mais gastar ele conversando com você. O sistema é novamente em uma outra área. Tô tentando chegar. Me ajuda. É melhor acabar com os reguladores primeiro. E aí libertar os cientistas. Tem que ter outro caminho. Eu podia tentar reposicionar essa área.
Oi, são dois tipos de drones diferentes, é isso mesmo? Que é pra acabar de lascar com a vida do caboclo? Caraca, eu tô lascado aqui mesmo. Eu achei curioso a parte que eu falando ali que nenhum dos capangas iriam conseguir colocar a mão na Liga de Estrela Anã. A DC gosta. Tem algumas coisas que a DC gosta muito. Uma das coisas que a DC gosta, que é o que a DC mais gosta, é inverter a polaridade dos íons. Todas as coisas se resolvem no universo da DC se invertendo a polaridade dos íons. Então o pessoal tá fazendo uma coisa, não sei o que e tal, aí vai lá o Batman e aperta um botão e tudo se resolve. O que você fez, Batman? Eu inverti a polaridade dos íons. Então é uma coisa que sempre resolve, sempre se resolve os problemas da DC. E outra coisa que eles gostam também é essa Liga de Estrela Anã. O que seria a Liga da Estrela Anã? A Liga da Estrela Anã aparece numa animação do Superman. Quando o Superman ele leva alguém, eu não lembro, que gente, eu fiz tanta coisa ali, tanta coisa que eu não lembro depois exatamente com detalhes, tudo que eu vi. Eu lembro que o Superman ele vai pra Fortaleza da Solidão, eu não lembro se ele levou a Lois Lane, eu não lembro. Ele leva alguém e tem a porta gigante da Fortaleza da Solidão, legal, como que a gente entra? Aí ele fala, a chave está debaixo do tapete. E a pessoa meio tipo que acha um absurdo, que ele tá, como assim, a chave debaixo do tapete? Aí tipo fala, pega a chave aí a pessoa vai pegar a chave e não consegue mexer a chave. Por quê? É uma chave feita com metal, uma liga de uma estrela anã. Então aquela chavezinha, que é uma chave normal, chave de tamanho normal, ela pesa, sei lá, 200 toneladas. Por quê? Porque você tem uma estrela, na estrela você tem muita massa, não dá pra você ter estrela sem ter muita massa, porque você considera estrela quando você tem massa o suficiente para que a pressão seja tão grande, mas tão grande, que você consegue aproximar tantos átomos, você consegue vencer aquela força extrema da eletrosfera, porque todo átomo ele tem uma eletrosfera, mesmo que seja o átomo de hidrogênio que tem um elétron só na eletrosfera, ele tem uma eletrosfera. O que acontece? Quando os dois átomos eles tentam se aproximar um do outro, a eletrosfera de um, ela me faltou a palavra agora, caramba, ela é o contrário de atrair, repelir. Perdão, é isso aí. A eletrosfera de um, que é negativa, repele a eletrosfera do outro, que é negativa. E essas forças eletromagnéticas, elas variam por quadrado da distância. Então você vai se aproximando muito, a distância vai ficando muito pequena, a força vai indo para a Lua, a força fica muito alta, então você não consegue aproximar um átomo do outro. Só que, numa estrela, a pressão é tão grande, que você consegue aproximar esses átomos, vencer as forças da eletrosfera e você consegue unir os núcleos atômicos, pegando, por exemplo, dois átomos de hidrogênio e transformando num átomo de hélio, que é o que acontece na fusão nuclear no nosso Sol. Então, como a densidade é muito alta nesse lugar, muito alta, uma colher de sopa, por exemplo, de uma matéria do núcleo do Sol pesaria toneladas e toneladas, muitas toneladas. Só que essa matéria tem essa densidade, apresenta essa densidade nessa condição estelar. A partir do momento, por exemplo, você vai pegar um refrigerante, tá? Você vai pegar um refrigerante, ou você tem um refrigerante, no refrigerante você tem uma água gaseificada e um xarope qualquer lá, xarope de limão, laranja, do refrigerante que você quiser, que lutando infinitamente com esses caras, e eu tinha que apertar o botão, depois que eu li ali, liberte o cientista, faça isso, faça aquilo, tem que ler sempre os objetivos, senão você se lasca, né? Então na hora que você olha o refrigerante, todo aquele gás, ele está dissolvido, a maior parte daquele gás está dissolvido no líquido. O CO2, que é uma água gaseificada, né? Porque a água com CO2, aquele CO2 está dissolvido na água. Por que ele fica dissolvido? Porque está sob pressão. A partir do momento que você abre a tampa da garrafa, cai a pressão e efervesce. O gás sai, ou boa parte do gás, ou alguma parte do gás, sai de solução da água. Ele muda a sua condição porque as condições mudaram. Então, sei lá, você pega um urânio. Para se formar um urânio, que tem inclusive alta densidade, para se formar urânio, tem que ser uma estrela, mas muito. Não é uma estrelinha igual ao nosso Sol. São estrelas enormes. Acho que vai pegar no freio, vai ter uma surpresinha chocante. O tamanho do lazarento que apareceu. Então, para formar um átomo complexo grande como o de urânio,
Dizem, eu vi estudos até relativamente recentes, que mostram que sequer uma explosão de supernova tem energia suficiente para formar um átomo como o de urânio, ou de ouro, por exemplo. Você precisaria de uma estrela de nêutrons, seria uma coisa assim absurda, seria uma coisa muito absurda, para você conseguir esses átomos complexos. Só que, gente, o urânio, quando está aqui na Terra, ele não pesa, ele não tem a densidade de 1 bilhão, como ele tem a densidade quando ele está lá na estrela de nêutrons, entendeu? É uma coisa diferente, é uma outra coisa. Esse material, ele vai mudar de acordo com as condições, mas no universo da DC não. Você tirou o metal lá do núcleo da estrela, ele continua com todas as características que ele tinha quando estava no núcleo da estrela. Não é diamante, que você precisou de uma alta pressão para formar o diamante, você tira da condição de pressão e ele continua como diamante. Então as condições dos materiais, por exemplo, metálicos, eles têm uma boa capacidade de se reorganizar. Não é tão simples assim, mas beleza. Né? Eu também não entendo todas essas questões de metais quando eles estão no núcleo de estrelas. Não é a minha área de atuação. Aviso. Parâmetros de segurança violados. Essa é a ideia.